Olá, como vai? Eu sou Fabiola Ribeiro. Eu sou Fabiola Leite e a gente está aqui no nosso segundo episódio do Íntimas Cast. E hoje a gente está aqui com toda a alegria, compartilhando a intimidade, a história e a simpatia de Luana Ribeiro. Oi, gente. Tô muito feliz por esse convite, ansiosa, porque é o meu primeiro podcast, mas vamos lá, que acho que vai ser um bate-papo bem legal aqui. Sim, Lu. Fabiola, vamos compartilhar hoje um pouquinho a história de Luana, que é essa mulher baiana arretada, e vamos tentar compartilhar como é que ela faz para se dividir no empreendedorismo, na vida feminina, na vida familiar, como empresária. Conta aí. Pois é. O nosso podcast, apesar de ter o nome Íntima Cast, muita gente pensa assim que é só para falar de ginecologia, né? Mas não é isso. A gente fala do mundo feminino, né? E por isso que a gente busca mulheres reais, mulheres dinâmicas. E Luana tinha que estar aqui, né? Para ser a nossa primeira convidada oficial. Sim. É com muito orgulho, muita Ai, honra, Luana, gente, que a muito gente feliz recebe. pelo convite. Porque realmente, assim, ela é uma mulher jovem, mas que já se destaca no que ela faz, né? E que ela, assim, se criou, e cresceu muito no mundo da moda, na internet. E tem muito para trazer para a gente em vários pontos, principalmente de empreendedorismo, do fortalecimento do feminino. E é isso que a gente quer que você traga, Luna, como você, como mulher. Todo esse dinamismo que você tem para mostrar, contar um pouquinho dessa história pra gente. Ai, gente. Se apresenta. A gente está lhe Deixa- apresentando, mas você tem sua essência. Fala um pouco pra Primeiro eu gente. quero agradecer pelo convite. Achei a ideia do podcast assim fantástica. Além de estar conectando mulheres, a gente trazer diversos assuntos que eu acho que vai ser um momento único aqui pra gente. Eu sou Luana Ribeiro, baiana, empreendedora na área de moda, né? Trabalho com moda feminina há 11 anos, mas já venho de uma empresa familiar e todas as mulheres da minha família são empreendedoras. Então, meio que nesse universo feminino, acho que todas as mulheres tiveram que se dividir entre ser mãe, empreendedora, amiga e ainda ter o tempo pro autocuidado, que isso é algo assim que a gente não pode negligenciar em nossa vida, né? Luana, agora me conta um pouco assim, o que é que fez você realmente querer se construir dentro disso? Por quê? Por mais que você venha de uma família, de uma história familiar de mulheres empreendedoras, você também tem seu dom, você também tem seu propósito. O que foi que te fez enxergar, investir dentro do empreendedorismo feminino? Qual foi a tua motivação? Como você enxerga que a marca Luana Ribeiro impacta positivamente também na vida das mulheres? Porque eu sei que não é só sobre moda, eu sei que não é só sobre comprar um look, comprar roupa, eu sei que envolve uma série de outras coisas. Fabiolas, né? Então, quando a gente surgiu a ideia da LR, que eu comecei realmente a empreender, a gente veio com a marca própria, tem algo em mim que as pessoas sempre elogiavam, que era o modo que eu acolhia, o modo que eu conseguia resolver o problema do outro. E minhas amigas, sempre que precisam de algo, Luana, preciso de ajuda nisso, principalmente na área do empreendedorismo, para construir uma marca do zero, investir, ter alguma ideia na área de marketing, entre outras coisas. Quando surgiu a LR, né, a marca Luana Ribeiro, a gente pensou em já mostrar um propósito que eu carrego dentro de mim, que é trabalhar essa conexão de mulheres com sororidade, uma marca que através da vestimenta as mulheres possam expressar quem elas são. Então, eu acho que esse é um dos maiores propósitos da minha vida e da minha marca, é fazer com que a mulher ela se sinta única e bela da sua forma de ser, porque a identidade é algo único, né? Então, não tem como a gente ser um rótulo do outro, mas a gente expressar quem somos. Eu acho que esse é o meu maior propósito, como marca e como pessoa. E nesse caminho, Luana, porque você veio já de um histórico, né, familiar, de empreendedorismo, mas você se destacou de forma individual. Quando foi que você se percebeu assim? Nossa, eu não sou só mais um membro de uma família que construiu algo. Agora eu quero me fortalecer enquanto Luana. Tanto é que a sua marca leva o seu nome hoje, né? O que fez você assim? Agora sou eu. Agora eu quero andar com minhas pernas.
Eu acho que não tem como eu já chegar nesse ponto se eu não contar de uma forma bem resumida como eu comecei a empreender, né? Porque Precisa muitas resumir muito pessoas... não, pode contar. Pode contar. Porque muitas pessoas acham que, na realidade, eu só entrei na empresa familiar, tava tudo certo, tudo caminhando e eu tive sorte com isso, né? Então, eu fazia engenharia de produção. No sexto período, eu tive uma depressão com 21 anos de idade. Então, eu fiquei 2 anos com acompanhamento psiquiatra, tudo. E eu entrei no nível de depressão grande. E aí, eu precisei retornar para casa e tranquei minha faculdade por conta disso. E aí, quando eu retornei, foi quando eu comecei o processo de terapia, de ter esse acompanhamento, que foi o processo de autoconhecimento. Quando eu falo hoje sobre esse autocuidado, que isso é algo inegociável na minha vida, é porque eu já vivi o fundo do poço da depressão. Que é quando a vida ela simplesmente não tem sentido. Não tem, porque a depressão é isso, né? É o desprazer de viver. E aí eu lembro que eu retornei pra cá e minha mãe naquela situação, tentando saber o que queria fazer comigo, porque eu era uma mulher de 21 anos que estava na cama deitada, que não tinha forças nem pra levantar. E aí foi onde eu conheci Gilva Pavese, que hoje a gente faz esse trabalho juntas. Na realidade, ela me acompanhou nesse processo. Na realidade, ela foi minha terapeuta. E aí eu lembro que a gente teve uma sessão que ela fez o jogo Roda da Vida. E uma das áreas da minha vida que estava totalmente embaixo era a minha área profissional, até porque eu tinha largado a faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer, estava que nem Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho serve, né? E aí ela começou a criar estratégias. Ela fez, mas qual o seu sonho? É ser o quê? Eu falei, eu quero ser executiva, mas eu sou uma pessoa muito tímida, eu não sou comunicativa, pra você ver Imagine, né? como Você terapia tímida, é vida, gente. pouco Façam comunicativa. terapia. Mas isso, eu fui, como é que eu vou dizer? Eu fui lapidada pra ser a mulher que eu sou hoje. Então foi um processo de autoconhecimento, de amor próprio, de autocuidado. E aí, durante as sessões, eu fui me conectando com sonhos que eu tinha. Por exemplo, quando eu era criança, eu queria modelar, eu queria ser modelo, eu já queria trabalhar na área de moda, mas eu fui entrando em outro meio. Depois eu tentei medicina quando eu era adolescente. E hoje eu sou modelo da minha própria empresa, né? Pra você ver como as coisas elas se conectam. E aí, nesse processo de autoconhecimento, de terapia com Gilva, quando eu falei, não, meu sonho é ser uma grande executiva, mas eu não sei nem por onde ir. Ela fez, então, comece a trabalhar na empresa de seus pais, comece como vendedora, depois como caixa, você vai entrar em cada função para você entender como é, para ver se é isso que você quer. Porque não tem como você ser um bom líder se você não gosta de gente ou se você não sabe gerir uma empresa e cada setor daquela empresa. Eu topei o desafio, falei, vamos. E aí foi quando minha mãe começou a pedir para eu fotografar. Tava na época, o Orkut estava migrando para o Facebook, ainda não tinha dado o boom de influência, isso era em 2013. E minha mãe, olha, você vai ter que fotografar, porque em São Paulo algumas lojas já estão fazendo isso e tá vendendo bem. Então, Gilva, que começou a me fotografar como era um exercício de terapia, para eu me conhecer como mulher, para eu me ver. E aí as coisas começaram a acontecer. Em 2015 veio a primeira crise do Brasil, não sei se vocês lembram, que antes era muito difícil conseguir um ponto no centro, né? E a gente começou a perceber que durante a crise o que fazia vender eram as fotos. E aí a empresa começou a tomar um outro patamar, meus pais faliram nessa época, né? A gente ficou muito apertado financeiramente, e aí foi através do meu trabalho que a Gata Gabola renasceu, agora com outro rosto. E aí eu comecei a criar paixão por isso e comecei a estudar. E aí fiz especialização na área de inteligência emocional, porque eu já gostava da área de gente, gostava de pessoas. Eu já sabia que eu queria ser uma líder. Então eu falava, eu preciso entender quem eu sou, preciso estudar sobre emoções e comportamento para eu poder ter um time e treiná-los. E aí comecei a fazer diversas especializações nessa área, como inteligência emocional, análise de perfil comportamental, sou consultora de imagem e estilo, sou terapeuta Theta Healing, mas são coisas que eu vou usando técnicas para mim, para minha empresa. E aí foi quando eu comecei a me encantar por essa área, mas para resumir para vocês, o quão é importante a gente ter um tempo pra gente e a gente se cuidar. Porque talvez se naquele momento eu não tivesse feito a terapia e não tivesse me conhecido, hoje a Luana não estaria aqui. Essa mulher forte, essa mulher que consegue inspirar outras mulheres. Porque até às vezes eu duvido disso. E aí quando eu paro e fico, caramba, olha o percurso que eu já fiz. Eu acho que esse seu breve descrição, né, de tudo o que aconteceu para você estar hoje onde você está,
Eu acho que é um relato, Luana, que ele coincide muito, né, com todas as mulheres que buscam é, o seu caminho, né, fazer essa construção de uma forma com uma entrega verdadeira. Né? Porque eu acho que quando a gente realmente encontra o nosso propósito, a gente faz o que a gente ama, o que a gente brilha os olhos. Eu costumo falar em momentos que eu estive também em cargos públicos como gestora, eu falava, olha, eu para sair de casa, eu tenho que me arrumar, escolher uma roupa, me maquiar e ter vontade de sair de casa para fazer a minha missão. Isso é um exercício diário de fortalecimento do feminino. Quando eu falo isso, eu reproduzo muito isso hoje com as minhas pacientes. Eu falo, cara, tenha vontade de acordar, de fazer algo por você, de se maquiar. E não é sobre, Luana, eu acho que você concorda um pouco comigo, não é só sobre você estar magra, você estar com o corpo bonito. Eu, quando estava 30 quilos, 40 quilos a mais do que eu tenho hoje, eu saía de casa arrumada, maquiada e me sentindo plena para conseguir executar o que eu sei fazer de melhor. E eu acho que a tua fala, ela fortalece muito o quanto a gente conseguir identificar qual é o nosso propósito, né? O que é que encanta, o que é que faz brilhar os nossos olhos é o grande divisor de águas na vida de toda mulher. E eu acho que, assim, tanto eu quanto Fabiola, você dentro da tua atividade, por mais que você tenha uma marca, uma loja, ali não se vende só, no nosso caso, saúde, cuidado feminino, no seu caso, roupa, porque eu acredito muito que dentro desses espaços, a gente, sem querer, ou até mesmo querendo, a gente consegue fortalecer muitas mulheres. Às vezes, a sair de uma situação com uma fala, né? Eu, hoje, por um acaso, eu estive com uma paciente que eu disse para ela, eu disse, olha, arranja um tempo para você. Ninguém vai arranjar esse tempo por você. Depois que a gente começa a entender que ou a gente se prioriza, ou a gente se prioriza. Eu falo no caso da gente em relação à saúde, o que o profissional de saúde, o que a gente vai entregar para a paciente é 30 a 40% do seu processo de cuidado. Se a pessoa não tiver envolvida a participar do teu cuidado, não vai resolver, porque você está ali com a profissional 30 minutos, 40 minutos, uma hora. E o resto da vida todinha é você com você mesmo, com o que você decide fazer da tua vida. E você, quando você fala, eu estive numa depressão, eu tive uma situação de saúde mental que te fez reverberar e encontrar um novo caminho. Você fala de uma forma assim, um reconhecimento muito bonito com Gilva, né, que foi uma pessoa que te ajudou muito dentro desse processo. Mas eu não tenho dúvida que o seu processo só aconteceu porque Luana Ribeiro buscou dentro da intimidade dela, lá do mais íntimo, a vontade de mudar, a vontade de sair daquilo. E que, sem dúvida, ter tido uma pessoa para pegar na tua mão, te dar instrumentos para que você conseguisse se reconstruir e encontrar um caminho, foi uma oportunidade que infelizmente não é todo mundo que tem, né? E não é todo mundo Sim. que tem essa possibilidade de ter essa construção. Mas eu entendo também que a gente teve em quem se inspirar, né? Por mais que a gente fale de famílias de empreendedoras, você tem uma mãe, né? Sua mãe é de Gilda, que eu tenho um amor, um carinho, uma admiração muito grande, né? Por
Você se inspirou na tua mãe, eu não tenho a menor dúvida. Sei que vocês são sócias, que vocês se constroem dentro disso todos os dias. Tem os desafios, né, de trabalhar com a mãe dentro de uma empresa familiar, mas eu entendo que as grandes mulheres, elas olham, elas se inspiram em outras mulheres para realmente conseguir propagar o feminino de uma forma tão bonita e respeitosa, né? E assim, eu acho que um ponto muito importante da gente reforçar é que nem sempre essa vontade de sair de casa, de se arrumar, de buscar o seu sonho, ela é possível para todas as pessoas, todas as mulheres. E nem todas as pessoas têm essa oportunidade que Luana teve de ter ali alguém para dar apoio, né? Tanto a família quanto algum profissional, mas que hoje em dia, como as informações correm tanto, a gente tem tanta informação de mais fácil acesso, se você é uma dessas pessoas que está num processo de depressão, um processo de ansiedade ou qualquer adoecimento psíquico, que você busque referências, né? Então, ouvir histórias de outras pessoas nos fortalece. Esse podcast pode, a qualquer momento, alguém está ouvindo e está se fortalecendo com isso. Profissionais de saúde podem ter essa porta de entrada. A própria religião também pode ser, né? Dentro da família, mas você não baixar a cabeça e não desistir. Buscar em alguém e sempre pedir ajuda. Né? Porque Luana conseguiu isso porque em algum momento ela decidiu dentro dela e foi atrás e pediu ajuda. Mas muitas mulheres não têm essa oportunidade, o que não significa que não tem uma saída. É verdade. Inclusive, até falando sobre esse ponto, né? A gente não muda se a gente não quiser, se a gente não der o primeiro passo. Então, não tem como. Eu poderia estar com a melhor equipe, com o melhor psiquiatra, com o melhor psicólogo. Se eu não quisesse sair daquela zona que eu estava, nada iria acontecer. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é a gente ter consciência, porque a gente só muda quando a gente tenha consciência daquele problema. O que é que está startando a depressão? Qual é o gatilho? Hoje tem muita rede social, claro que a gente precisa ter cuidado, né? Mas como você falou, tem muitos profissionais que às vezes, até aqui um podcast, um vídeo na rede social, ensina técnicas ou ensina para você ter alguns momentos. Algo que foi muito importante para mim, que eu levo até hoje, inclusive eu tenho até um diáriozinho que todos os dias eu escrevo, que é 5 minutos por dia. Que são 5 minutos de sabedoria. Então, antes de eu levantar da cama, eu escrevo porque eu sou grata, o que tornaria meu dia melhor. E uma afirmação sobre mim, porque esse trabalho é psicologia positiva. Às vezes as pessoas elas entram no meio que elas reclamam muito de tudo e aquela energia do reclamar se torna um vício. Então acaba que você não consegue ver solução porque o tempo inteiro você está maximizando o problema. Então a partir do momento que eu começo a escrever porque eu sou grata por ser convidada por um podcast. Olha que coisa incrível, eu sou grata pela minha avó que mesmo com Alzheimer estar na minha vida, mora comigo. Eu sou grata por ter uma família unida. Eu começo a reprogramar a minha mente e ver as coisas de uma forma muito mais positiva, mas não aquela positividade tóxica, mas levar com leveza, porque assim, as situações da vida, as dificuldades vão acontecer. A diferença é como você reage àquela situação e o peso que você dá. Então, eu estar num processo de luta, eu contei com muita ajuda, inclusive Gilva fala muito isso, que não foi ela, mas o que me fez sair da depressão foi a minha força de vontade, o querer. Então, eu acho que todos os dias, mesmo eu tenho minhas fases difíceis de acordar chorando, de não querer me maquiar para fazer um provador, de simplesmente querer ficar de pijama, mas tem algo muito maior. Eu sei que tem uma equipe que depende do meu trabalho. Eu sei que existem pessoas que estão ali esperando por isso. Então, assim, nos momentos que eu preciso dar pausa, não tem problema nenhum. Eu vou dar minha pausa. Eu vou ficar em off, eu vou descansar. Eu vou rever. Eu sou uma pessoa muito reflexiva. Eu, o tempo inteiro tô buscando essa consciência. Até quando eu brigo em casa ou quando eu tenho alguma divergência, eu me questiono. Meu Deus, por que eu fiz isso? Quais são as minhas sombras que eu preciso melhorar? Porque talvez essa é a dificuldade, a gente enxergar a nossa sombra e querer mudar. Porque às vezes a gente tá ali na dor, aceita a dor, mas a gente não quer saber por que a dor tá vindo. E aí fica aquela bola de neve que a gente não consegue resolver.
Mas o primeiro passo é esse, você ter vontade, você querer sair dessa sua zona que você está. Se não tiver como buscar ajuda, porque às vezes também é um meio que não é acessível para todo mundo. A gente acha que é, mas não é. Mas assim, eu acredito que tem muitos profissionais, principalmente da área de saúde, no SUS, entre outros lugares, mas buscar essa sua consciência. Quem eu sou, o que é que tá me fazendo sentir isso, o que é que eu posso mudar agora, nesse momento, e o que eu não tiver controle, paciência. Lu, eu acho que essa fala, né, de procurar um profissional de saúde, eu acho que isso é um caminho que sempre será válido, mas eu tenho tanta convicção que o procurar um profissional de saúde dá uma falsa sensação de cuidado. Porque muitas pessoas fazem a ideia. Eu estou indo, eu fui para 3 médicos, 5 médicos, 6 fulaninho de tal, chega com uma caixa cheia de exame, cheia. Cara, cuidado, não é isso. Então, o que é que eu sempre tenho buscado? Compartilhar com as mulheres que chegam até a mim. Não faça de conta que você está procurando o seu cuidado. Seja verdadeira com o que você quer para a sua saúde. Porque a mesma coisa, eu quero emagrecer, mas eu tô comendo doce escondido de todo mundo. Esse é o exemplo, né? Que Eu tô fazendo um comparativo. Eu quero me cuidar. Aí eu marco o profissional. Aí eu chego lá. O profissional me faz uma proposta terapêutica em cima da queixa clínica, em cima da sua história, em cima dos seus exames laboratoriais, seus exames de imagem. Quantas pessoas vão e voltam e não fizeram um terço do terço? Então, hoje eu tenho levado de volta o processo de autorresponsabilidade. Porque o querer se cuidar não está em marcar consulta com um profissional de saúde. O querer se cuidar está muito além disso. Está além de eu me dispor a entregar um pouco de tempo para mim, eu entregar um pouco de tempo para executar o que aquele profissional, que teoricamente tem um know-how para te oferecer, e você colocar em prática. As pessoas, elas possuem uma falsa sensação de que o que elas compram, o que tem um valor financeiro, está imbuído o cuidado dentro. E isso é uma falsa sensação de estar se cuidando. Jamais estaria aqui colocando que o profissional de saúde, ele não tem um papel norteador. Mas o que eu quero trazer é que não adianta eu estar fazendo de conta que eu quero me cuidar, se lá eu não estou conseguindo melhorar a minha qualidade de sono, eu não estou conseguindo fazer uma prática de atividade física, eu não estou conseguindo minimizar o meu estresse, eu não estou conseguindo melhorar a minha mentalidade. Isso que você falou sobre a mentalidade, isso para mim é uma sabedoria diária que, se você exercitar, você constrói. Tem pessoas que vão nascer com isso, né? Então tem aquelas pessoas que já vão acordar sorrindo, que já vão acordar, e é da pessoa, porque ninguém faz de conta disso o tempo todo, né? Mas em contrapartida, você exercita. Você exercita pensar em coisa boa, você exercita mentalizar. No seu caso, no seu negócio, cara, essa semana vai ser super positiva, a gente vai fechar todas as metas, a gente vai conseguir alcançar pessoas que a gente não alcançava, cidades novas. Mentalidade e as coisas, o universo vai conspirando a favor. Eu costumo falar que a gente dá o passo e Deus vai dando o chão para que a gente consiga realmente executar todo esse processo. Mas de uma maneira geral, eu acho que a gente aproveitando, né, porque às vezes as pessoas acham que é muito simples, Fabiola tá falando isso, é médica, Luana, empreendedora, Fabiola Leite, médica, mãe, elas estão numa situação privilegiada, e que eu reconheço o privilégio que nós temos, mas quantas pessoas têm a mesma situação de privilégio que nós temos e que não fazem a sua parte do processo de cuidado? E quantas não têm a situação de privilégio e que conseguem fazer até mais do que a gente. É verdade. Né? E que constroem. Que constroem muito mais. Por isso que é importante, eu sempre
com as pacientes, eu sempre compartilho a responsabilidade e convido todas. Olha, esse aqui vai ser um processo de cuidado e que o personagem principal não sou eu. Não é o hormônio que eu vou prescrever para você. Não é a vitamina que eu vou prescrever. Não espere que seja um milagre do implante que vai fazer você transformar a sua vida. Quem vai transformar a sua vida é você. Eu só sou uma ferramenta para você chegar onde você quer chegar. Ou não, pode ser que não seja eu, pode ser que seja outro caminho, né? Mas é como a Fabíola falou, as pessoas, é muito mais fácil a gente colocar a responsabilidade nas mãos de outra pessoa. Ah, eu fui atrás da doutora, ela me passou o remédio não funcionou. Do que você simplesmente dizer, eu fui atrás, eu tomei o remédio, mas eu não fiz o que ela me orientou. E eu acho que isso vale não só para os nossos cuidados em saúde, mas para tantas outras responsabilidades que a gente tem na nossa vida. Seja com o cuidado com alguém da nossa família, o nosso relacionamento, né? Quantas vezes a gente coloca a responsabilidade no outro? Ah, porque o meu marido que não me entende, porque a minha mãe que está sempre errada. E a gente não para olhar o que é que eu estou fazendo para que o meu relacionamento seja mais saudável? O que é que eu estou fazendo para que o meu trabalho seja algo mais prazeroso para mim e para o outro? Então, às vezes, é mais fácil a gente colocar a responsabilidade no outro do que a gente parar e olhar para si. Mas para a gente olhar para a gente, precisa até de coragem, né? Você parar e se enxergar e dizer assim, como Luana parou em um momento e fez assim, qual é o meu sonho? Tem gente que não consegue responder isso. O que é que eu sonho? Eu não sei o que é que eu sonho. Eu vivo. Só vou vivendo aqui no automático. No automático, né? seguindo. Vou ali trabalhando, cuidando das crianças, comendo, a mesma coisa do dia a dia, mas o que é que eu estou buscando? E eu acho que esse é o ponto-chave para a gente se apoiar em qualquer questão. O que é que eu sonho no meu relacionamento? O que é que eu sonho no meu trabalho? O que é que eu sonho para a minha saúde? E dentro desse o que é que eu sonho para a minha saúde, não sei se Luana quer falar mais alguma coisa, porque eu vou acabar mudando de assunto. Só quero complementar, Vai. trazer um exemplo, né? O Fabíola estava falando que as pessoas costumam pagar por aquele processo e acham que é só aquilo ali. E eu trago isso para mim, porque assim, Fabíola me acompanha, eu coloco implante com Fabíola, tudo. Os primeiros implantes estavam me achando maravilhosa porque eu estava seguindo dieta. Depois comecei a ficar um pouco ansiosa, lançamento da marca própria, comendo muito doce. Fabíola, esse implante tá me retendo. Fabíola, eu tô muito inchada. Fabíola, eu tô engordando. Aí ela, mas você tá fazendo tudo? Eu tô treinando, eu tô fazendo tudo. Mas eu não tava me alimentando bem. E ela, super preocupada, vamos fazer exame, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. No dia que eu tomei a consciência que eu fiz, caramba, eu tenho um implante, eu tô treinando entre aspas, na preguiça e não tô comendo bem, como é que eu quero emagrecer? E um mês de alimentação, eu emagreci 5 quilos. Aí ela virou pra mim e fez, você acha que tá retendo? Eu falei, não, Fabiola, foi o leite, foi a lactose, não foi sua culpa. Então assim, eu tinha aquela falsa sensação de, poxa, tô sendo acompanhada. Tô fazendo tudo direitinho, porque só botou o implante tá fazendo a parte dele. Mas será que eu tô fazendo a minha? Então eu tive essa falsa sensação. E aí quando eu realmente mudei a minha alimentação, mudei aquilo ali, que era o beabá, cortei açúcar, cortei lactose, em um mês meu corpo respondeu. Voltou. Então assim, e isso é difícil, porque a gente tem uma reeducação alimentar, não é só, você assim, todos os dias você abrir mão de um vício do açúcar, de parar de comer gordura, mas assim, depende de mim, então eu não posso reclamar, achar que eu tô indo e Fabíola botando implante, eu vou ficar maravilhosa, magra, se diariamente eu não estou fazendo a minha parte. Então eu acho que esse exemplo é perfeito pelo que vocês estão falando. Você falou aí uma coisa, eu lembrei de uma palestra que a gente foi recentemente, de Murilo Pereira, um nutricionista assim, maravilhoso, referência mundial. E aí ele trouxe um exemplo, como as pessoas gostam do comodismo. Porque se eu virar para você e disser assim, olha, fique aí 3 meses sem comer brócolis, sem comer abobrinha, você vai dizer, é fácil demais, fico de boa. Agora se você fica aí 1 mês, 1 semana, sem comer pão, vai ser o sofrimento da vida. Ai, que eu não vivo. Meu pãozinho, não sei. Mas as pessoas não param para dizer assim, sim, e se eu preciso ficar sem comer pão, onde é que eu quero chegar com isso? Né? E às vezes a gente se auto-sabota.
acha que tá fazendo tudo certo. Ah, mas é porque eu tô indo pra academia. Mas aí eu como. É só um pãozinho. É só mais uma fatia de pizza. Era só no sábado e agora é na quinta também. Daí a gente vai se auto-sabotando. E é de pouquinho em pouquinho que às vezes a gente Se se perde. perde. Quantas pessoas sofrem com a ideia de sobrepeso, de obesidade, e dizem assim, mas eu não como muito. Eu não como. Lógico que tem aquelas que têm distúrbios Sim, hormonais, que sim. vão causar realmente dificuldade de perda de peso, mas não é a realidade da maioria. A maioria é porque se sabota mesmo, E às vezes não Sim. né? tem a noção do quanto Do tá comendo. quanto tá comendo. Porque eu só tive noção que eu comia muito carboidrato, mais do que proteína, quando eu comecei a pesar a comida. Eu fiz, caramba, eu comia tanto assim. Eu costumo colocar hoje em dia assim, você vai ter que escolher o seu difícil. Bom, é difícil ficar sem comer carboidrato, gordura. E eu não estou fazendo essa minha fala dizendo que eu sou a rainha da pessoa correta da minha alimentação. Mas eu não posso dizer sim a carboidrato todos os dias da minha vida. Então eu tenho que escolher qual é que vai ser o não daquele dia. Então, é difícil acordar 4:30 da manhã, 5 horas, para ir malhar, para fazer atividade física? É difícil. Mas é difícil ficar indisposto ao longo do dia, ficar acima do peso, querer vestir uma roupa e não estar se sentindo legal? Também é difícil. Então, qual é o difícil que eu vou escolher? Hoje, eu escolho o difícil de acordar cedo, de me cuidar, em detrimento de não acordar e ter menos disposição, uma série de outras coisas. Eu acho que a gente, todo o tempo, a gente vai ter que estar fazendo escolhas na nossa vida, né? Isso é sobre tudo, isso é sobre o nosso autocuidado, sobre os nossos desafios que a gente vai realmente abraçar, colocar para frente, né? Porque, assim, falando muito desse universo do empreendedorismo, né? Você ainda não tem o desafio de também ser mãe, ser dona de casa. Dona de casa você é também, porque vocês compartilham lá, você também tem suas responsabilidades como dona de casa também. Mas, assim, de uma maneira geral, eu entendo que a gente vem construindo um caminho que existe uma sobrecarga, que a gente não adianta falar que nós mulheres não somos sobrecarregadas, porque a gente tem uma sobrecarga em relação à vida pessoal, profissional, cuidar de filho. E hoje eu consigo enxergar e conduzir isso com mais leveza, depois que dentro de um processo terapêutico minha psicóloga falou: Fabiola, escolhe o prato. Qual é o prato que você vai deixar cair hoje? Porque a gente não consegue segurar todos os pratos. Então, isso também é algo que vai dando um pouco mais de leveza. A gente quer dar conta muito de tudo. E a gente tem que entender. Eu falo isso hoje, eu estou falando isso para as pessoas que estão me assistindo, mas eu falo para mim mesma. Porque eu também Todo me dia. cobro muito, todos os dias. Ontem, ou foi antes de ontem, Fabíola me falando: amiga, a gente tem que fazer isso da nossa empresa, né, da nossa clínica. Ai, Fabíola, sinceramente, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que malhar, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser dona de casa, a gente tem que namorar. namorar, tem que ser simpática, gente boa e ainda não surtar, gente. E ainda Tudo a gente bem. tem que não surtar e dar conta disso tudo, né? Mas hoje eu consigo enxergar que, como você fez essa fala também, né? Não é a gente colocar a vida como sendo um conto de fadas. Todo mundo vai ter sua dificuldade dentro da tua realidade cultural, pessoal, familiar, financeira. Então, nós somos únicas. Nós somos únicas. Mas dentro da nossa individualidade, dentro da nossa história de vida, a gente tem que fazer essa autoavaliação e enxergar e conseguir enxergar um caminho para construir algo. Eu hoje atendi uma mulher que ela me fez a seguinte fala: eu saio de casa às 7 horas da manhã, vou trabalhar, eu chego em casa às 7:30 da noite. Eu não tenho tempo de fazer nada por mim. É sobre isso que a gente está conversando. É 7 horas que eu tenho que sair de casa, meu amor.
pode ter certeza, se você conseguir se acordar um pouquinho mais cedo e fazer uma atividade física, vai ser diferente seu dia. Ah, é até 7 horas. Tenta diminuir 2 horas do seu trabalho, fica trabalhando só até as 5. Faz redução de carga horária. Eu tô falando isso, minha gente. Não Mas tô nem todo mundo colocando. pode isso, né? Não, e assim, eu falo isso também enxergando o tanto que eu também trabalho. Mas a gente precisa se perceber, porque tem uma hora que o nosso corpo não aguenta. Eu trabalho muito, mas eu tenho buscado encontrar momentos para que eu também cuide um pouco de mim, da Fabíola, da mulher, da mãe, da esposa, porque senão a gente vai deixando tudo para depois. E aí, eu quero fazer uma pergunta para a Luana, né? Dentro disso que Fabíola falou, de tantos papéis que a gente tem, você tem múltiplos papéis, você tem que estar ali na internet, né? Vai ter dia que você não tá afim, e é ser a empresária, ao mesmo tempo que você tem que estar linda, postando e tal. Você também tá lá nos bastidores, fazendo conta, pagando boleto, né? Gerindo. E gerindo tudo. E tem seu relacionamento, tem a família, tem tudo para você se dividir. E aí eu pergunto, Luana, são vários pratos que a gente tem que tentar segurar, mas no seu dia a dia, você tem assim algum prato que você diz assim, esse eu não vou segurar. Esse vai cair e deixa que depois Deus resolve. Ai, gente. Eu acho que é mais fácil falar do que pra mim é inegociável, assim. Porque eu foco tanto no meu trabalho que eu acho que hoje qualquer coisa que possa me desestabilizar dentro da minha empresa, meio que eu deixo cair. Então, por exemplo, se eu perceber que um relacionamento não vem pra somar, eu abro mão. Mas não querendo dizer assim, nossa, eu só tô pensando no trabalho. Mas porque eu vejo que tantas pessoas ali dentro da minha empresa depende que eu grave conteúdo, depende que eu tenho que gerir aquilo ali, que se alguém na minha vida não chegar pra somar, eu consigo abrir mão. Mas eu acho que um prato que talvez eu nem sempre eu seguro, eu acho que é principalmente esse meu lado do treinar, porque eu treino 5 da manhã, né? Então, às vezes, ontem a loja foi o último dia de promoção, a gente fechou tarde. E aí eu tava bem cansada, falei, nossa, eu acho que essa semana eu vou apertar aquele botão e não vou treinar. E não fui treinar nem na segunda, nem na terça-feira. Então, eu acho que é uma área que, se eu precisar não fazer, eu não faço, porque eu já tenho um esgotamento de outras áreas da minha vida. Não deveria ser, né? Porque, por exemplo, agora a gente participou de um triatlo que eu fiquei me questionando. Todos os dias que eu ia treinar, eu fiquei, por que eu inventei de fazer isso? Eu poderia estar em casa dormindo, mas eu tava indo nadar às 6 horas da manhã, eu tava indo correr à noite, com dor no joelho, tendo que usar salto no outro dia. Só que aí, depois que eu fiz a prova, eu entendi o quão é importante a gente fazer algo novo. Porque a gente trabalha uma área do nosso cérebro que é a mesma área que faz essa procrastinação. Então, quando você faz algo que você não gosta de início, você condiciona o seu cérebro a diminuir a sua procrastinação e tá sempre fazendo. Então, a primeira vez que eu voltei a nadar no Rio, eu tava nervosa, odiei. Eu falei, não acredito que eu tô vindo aqui nadar. Fui nadar a segunda vez, meu Deus do céu. Quando eu fui nadar a terceira vez, eu acho que eu vou continuar nadando. Eu amei. E aí foi indo. E eu acho assim, que quando você se permite fazer algo novo, você trabalha isso, você quebra a sua procrastinação. Mas um prato que muitas vezes eu abro mão é esse do treinar, quando eu tô esgotada. Mas é assim, mesmo sendo treinar, né, coisa que a gente sempre tenta priorizar, o cuidado físico, essa é um sinal de que você respeita os seus limites. E isso é muito importante pra gente. Porque você poderia simplesmente se cobrar, né? Poxa, eu trabalho com a minha imagem, eu não posso deixar de treinar, eu tenho que ir mesmo cansada, mesmo esgotada. Mas você respeitar esse seu limite e entender, não, eu trabalhei demais, o meu corpo precisa, porque a gente também tem que entender que a nossa mente precisa de uma hora que pare, né? Mesmo que a gente trabalhe, que todo mundo dependa da nossa mente, mas a gente tem que entender que vai ter o limite. Então, deixar um prato cair
não é você abandonar uma tarefa, não é você desprezar aquela situação ou aquela pessoa que você está deixando temporariamente ali dando uma pausa. É você dar pausa para você mesma, para depois, Perfeito. inclusive, você voltar melhor. Porque se você não tivesse descansado, provavelmente você não ia conseguir treinar depois, Isso. né? E isso vale para tantas outras coisas. Às vezes a gente dá uma pausa em um relacionamento. Às vezes a gente dá uma pausa no cuidado com os filhos e deixa outra pessoa lá fazendo. Às vezes a gente dá uma pausa de trabalho que precisa, né, ficar um tempo sem, entre aspas, fazer nada do ponto de vista de trabalho. E quando você se enxerga vendo o novo, se abrindo a possibilidade de viver algo novo depois de ter descansado, depois de ter dito assim, peraí, e vem tanta coisa boa depois, às vezes você para e, ai meu Deus, eu tô fazendo nada, mas aí o fazer nada te traz novas ideias, te traz nova energia e você vai construir algo muito melhor. Então a gente se respeitar, isso é muito, muito, muito importante em todos os sentidos. E também assim, entender que nesse jogo da roda da vida, a gente não vai estar em equilíbrio o tempo inteiro. Sim. Então vai ter momentos da nossa vida que a gente vai precisar dar mais atenção para a nossa área profissional, outro momento para o nosso casamento. E quando a gente dá mais atenção para uma área, aquela outra área ela fica um pouco em desfoco e tá tudo bem. Então, às vezes a gente se culpa, né? As pessoas olham e acham que a gente dá conta de tudo. Eu até já falei isso até pra Fabiola. Eu acho que, meu Deus, quando eu ser mãe, o que é que eu vou fazer? Porque eu já acho que eu não tenho tempo. Imagina gerir de fato uma família, você ter toda essa preocupação. Mas com jeitinho a gente tem tempo pra tudo. A gente organiza, a gente encontra tempo. Aí depois que você vira mãe, aí você vê assim, nossa, antes eu tinha tanto tempo. Tinha tanto tempo. Eu vou falar uma coisa que eu acho que faz sentido. A gente só não arranja tempo para o que a gente não quer. Eu realmente, eu sempre terei tempo para o que eu quero fazer. Então, assim, hoje nós dedicamos o nosso tempo para estar aqui compartilhando esse momento com você, para compartilhar esse momento com todas as pessoas que estarão aqui assistindo o nosso Íntimas Cast. Mas, assim, isso é a nossa prioridade hoje. A gente está compartilhando informação de qualidade para as pessoas. A gente está fazendo a nossa voz chegar, né, de uma forma mais clara, educativa, que possa chegar a mais pessoas. Porque, de fato, hoje eu e Fabiola, a gente trabalhou o dia todo, a gente acordou cedo para malhar, a gente teve todo esse processo. Mas a gente... Ninguém sabe a hora, mas já está de noite, né? Pois é, a gente quis estar aqui hoje. Então, eu acho que isso faz muito sentido. Você que está hoje aqui com a gente. E a gente é muito agradecida por você estar compartilhando um pouco da tua história, estar compartilhando um pouco para que as pessoas também conheçam a Luana desse outro lado, que a gente fica achando que realmente as pessoas só vivem na parte glamurosa, que não tem dificuldade, que não passa por desertos, que não passam por desafios, né? Por mais que a gente costume assim falar, né? Ah, Deus não dá a cruz que a gente não consegue aguentar. Não, Deus é maravilhoso, Deus pelo menos para quem acredita no universo que Deus caminha aí, vai sempre entender que Deus só dá o que a gente realmente aguenta. Mas de uma forma assim muito verdadeira, a gente precisa ir se conectando, né, com o que Deus coloca na vida da gente. O que a gente pode fazer para somar e ajudar a vida de outras pessoas e a gente priorizar o que nos faz feliz. Porque eu também falo muito, a minha felicidade ela é inegociável. Eu amo minha profissão, eu amo meu marido, eu amo minha família, mas eu tenho que estar bem comigo. Eu tenho que estar bem com a minha vida, Fabiola, para depois a gente conseguir conspirar para as outras pessoas algo bom que a gente possa estar somando, né?
E eu acho que você faz muito isso, Luana, dentro da tua vida profissional. Eu acho que você, não só profissional, né? Eu que tenho assim a alegria, a honra de compartilhar da tua vida pessoal também, de ver como você consegue levar a sua vida com leveza, com tanta coisa boa. Você é uma pessoa muito boa, né? Ai, E obrigada. isso faz com que a gente consiga aqui também estar mostrando esse outro lado, né? Porque todo mundo acha que tudo é lindo e são Tudo flores. é, E a vida não é assim, né? Mas assim, a gente conseguir trazer isso para outras mulheres, fortalecer, eu acho que está dentro do nosso objetivo, não é isso, minha amiga? Sem dúvidas. E é por isso que a gente está aqui, né? Quanto mais mulheres a gente trouxer para inspirar, mais mulheres a gente vai fortalecer. E é pensando num bem maior que a gente criou, que a gente teve essa ideia do Íntimas Casts, do Íntimas Cast. E começar com Luana, eu acho que assim, foi realmente começar com o pé direito, né? Eu acho que muita gente espera, quando vê o nome, só achou que a gente falasse só de ginecologia, de saúde íntima, a gente também vai falar disso, mas a gente quis começar assim, mostrando um caso de um feminino forte. E Luana foi. ai. Lu, então se despede do pessoal que está aqui nos assistindo hoje, que teve a honra de conhecer um pouco mais da sua história, da sua intimidade. E já deixando assim muito agradecimento para você pela sua disponibilidade de ter vindo aqui e falar assim da honra e da alegria de ter você aqui na nossa região como uma mulher que empreende na moda, mas você não empreende só na moda, você também empreende em festa, em eventos, em tantas outras coisas aqui na nossa região. Eu costumo dizer assim, o Vale do São Francisco é um lugar que tem várias pedras preciosas. Você com certeza é uma delas. Ai, gente, obrigada. Adorei ter esse momento com vocês e principalmente compartilhar assim um pouco da minha história, de como tudo começou. E eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos. Eu quero assistir todos os podcasts de vocês, porque sempre trocar conhecimento eu acho que a gente pode impactar na vida do outro e faz a gente relembrar a nossa trajetória, né? Porque eu conversando aqui, eu já tava, nossa, eu já tava com várias ideias, minha cabeça já tava. Mas quero agradecer a todo mundo também que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado e que teremos outros momentos, né? E a gente já deixa aqui oficialmente o convite. Luana vai vir de novo para a gente falar mais da saúde física, né? O que é que ela faz no dia a dia para manter essa energia, para manter esse físico lindo, né? Os cuidados de saúde de forma mais específica. Hoje a gente conversou com a Luana, mulher empreendedora, e outro dia a gente vai conversar com a Luana. Ai, que é um assunto bem extenso aí, mas faz parte do processo de autocuidado, né? Isso. Amiga, fechamos com chave de ouro o nosso primeiro Íntimas Cast.